Olá, aqui é o professor Gidalti, eu sou coordenador de cursos de licenciatura e de humanidades aqui da Católica EAD, na Universidade Católica de Brasília. E nós estamos aqui para ter um pouquinho de essa oportunidade fantástica que é conversar com as pessoas, dialogar com os nossos alunos, dialogar também com os nossos candidatos, pessoas que têm se encantado, que têm desejado estudar na Universidade Católica de Brasília. E antes de apresentar essa pessoa fantástica que está conosco aqui hoje, eu quero dizer o seguinte: a Universidade Católica de Brasília, ela tem passado por uma reestruturação completa, e um dos aspectos fundamentais dessa reestruturação é que a universidade tem se tornado cada vez mais acessível, né, em termos de mensalidade mesmo. Então, várias pessoas que muitas vezes podem pensar assim, será que eu posso estudar na Católica? Eu quero dizer que vale a pena você consultar o nosso departamento comercial, verificar quais são os preços das mensalidades dos cursos presenciais e também dos cursos da Católica EAD, que dão essa oportunidade para que todas as pessoas, né, de diversos polos no Brasil afora possam estudar aqui numa das melhores universidades do nosso país. Então, é com muito orgulho que nós fazemos parte dessa equipe, desse time, e estou aqui hoje como coordenador de curso, mas também representando o nosso diretor-geral da Católica EAD, que é o professor Everton. E hoje tenho agora comigo a oportunidade de partilhar aqui essa live com a professora Olga Freitas. A professora Olga é uma das personalidades do mundo da educação aqui do Distrito Federal, é uma pessoa muito boa no trato, muito humana e responsável com o seu trabalho docente. Ela teve a notícia feliz de ter cumprido aí de se aposentar esses dias agora, né? De todos os anos de trabalho junto à educação básica, o ensino público do Distrito Federal, com relevantes serviços prestados ao nosso Estado e ao nosso país. E é muito bonito você poder compartilhar, você trabalhar junto e poder ter o privilégio de ter uma professora, assim como outros professores que estão conosco, né, que tem amor pelo que faz, tem amor pela carreira docente, não faz isso simplesmente porque, eu passei no concurso, então, pois é, vou ter que dar aula, né? Vou ter que dar aula porque eu passei no concurso. Não é assim. Todas as carreiras de sucesso são marcadas pela alegria em fazer aquilo, em trabalhar exatamente com o seu ganha-pão, né? Você tem alegria em, ao mesmo tempo, sustentar a sua família, mas também fazer com prazer, fazer com ideais fortes, né? Não somente a professora Olga, mas ela é uma das professoras nossas aqui da Católica EAD que mais defende esses ideais da educação, de uma educação pública de qualidade e também uma educação privada que prime pela qualidade também, como é o que nós tentamos fazer aqui sempre na Universidade Católica de Brasília. Eu quero cumprimentar os nossos professores, né, cumprimentar alunos e você que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois essa live nossa. Professora Olga, seja bem-vinda. Como é que está nesses tempos de pandemia, né? Mas como é que está a professora? O que você tem a dizer? As primeiras palavras, né? Essa saudação. Então, boa noite, professor Gidalti, boa noite a todas, a todos, a todes, né? Vivemos num país diverso, plural, e é importante saber que do lado de lá da tela tem todo esse universo, né? Tem toda essa pluralidade também nos assistindo. Professor, como você bem disse, né? Eu sempre gosto de brincar assim que eu nasci para ser professora, eu nunca pensei em ter outra profissão. Eu sou pedagoga de formação e de coração, e entendo que a pedagogia, né, é um espaço transformador
né? É um espaço que promove mudanças, né? No pensar, no fazer, né? No pensar, no agir, e essas mudanças colaboram para a transformação social necessária. É com alegria, né, que nos encontramos aqui também, nesse momento, com a Universidade Católica, né, que tem se preocupado com a formação de professoras e professores que também pensem com seriedade, né, a sua atuação nesse processo. E é uma alegria partilhar esse momento aqui, viu, professor, com você, que é meu coordenador, né, e vamos dialogar. Eu gosto muito, né, desse processo, né, do diálogo, do combinado, da divergência e da convergência, né, do contraditório, é assim que a gente se constitui. Esses momentos, como você colocou no início, não têm sido fáceis mesmo, né, um isolamento social necessário, justiça seja feita, né, mas que nos pegou a todos, né, abruptamente, sem sequer estarmos, a gente está planejando sair de casa na segunda-feira para as atividades comuns e, de repente, vem esse bloqueio, né, e nós precisamos nos isolar. Não tem sido fácil, né, são momentos muito complexos, sobretudo na educação, sobretudo na nossa formação, né, na educação básica, como você bem colocou, né, que é uma experiência larga, né, ao longo da vida na educação básica. Essas adaptações, né, abruptas, causaram, né, alguns problemas mesmo, desconfortos, né, processos, mas também foi um momento em que nós vimos a sociedade inteira, e não só no Brasil, né, mas no mundo, viu a importância que tem o professor, né? Então, famílias inteiras, governos, né, sociedades, a própria educação, percebendo ali na prática, né, a duras penas, que importância que tem o professor, né, no processo da educação global, né, de uma maneira geral. Então, eu fico muito feliz de estarmos nesse momento dialogando, né, com candidatas e candidatos a professoras e professores. Bem, hoje nós temos alguns temas norteadores do nosso bate-papo. Algumas perguntas que são muito importantes e vale a pena nós trazermos para esse bate-papo aqui, que a primeira delas é: qual a relevância do professor? Relevância social, relevância econômica também, relevância econômica. Vamos começar com essas perguntas. O que a professora tem para nos dizer sobre esses temas, né? Qual a relevância do nosso professor? Muito bom, professora, essa pergunta, porque eu tinha até pensado aqui, né, em dialogar, conduzir aqui o nosso diálogo sobre alguns aspectos, e um desses dialoga principalmente, né, com essa relevância, né, do papel do professor. Eu nem vou dizer da figura em si, mas do papel, né, que exerce o professor na nossa sociedade, né? E, primeiro, é importante a gente também colocar algumas questões históricas, né, que envolvem o nosso papel, né? O professor sempre foi, historicamente, né, o professor, a professora, sempre foram vistos, né, como as fontes de saber que conduzirão, que guiarão, né, as aprendizagens, a construção dos sujeitos, né, no mundo. E, por muito tempo, isso também foi muito verdade, porque nós não tínhamos acesso a diversificadas fontes de informação como temos hoje, né? A informação hoje está na palma da nossa mão, no nosso aparelho celular, né? Nós dialogamos com o mundo por meio dos dispositivos tecnológicos. Então, informação nós temos ao alcance da palma da mão, como eu costumo dizer. E
paralelamente a isso, né, os processos que se desenvolveram após segunda Revolução Industrial e que nós estamos tendo mais acesso às tecnologias, né, só para a gente ter uma noção quando falamos de tecnologias, né, nos últimos, a revolução tecnológica que vivemos nos últimos 60 anos, ela é muito maior, ela é infinitamente mais importante, mais e oferecendo muito mais impacto à sociedade do que a revolução tecnológica que nós tivemos nos 40 mil anos anteriores no desenvolvimento, né, da humanidade, né, na evolução do ser humano. Nos últimos 60 anos, nós vivemos um boom tecnológico, né, veja aí a quantidade de eletrodomésticos que passamos a ter dentro das nossas casas, né, que os nossos avós, por exemplo, não tinham, mas, sobretudo, nas últimas 2 décadas, né, em que esses dispositivos foram ficando, como eu disse, do tamanho da palma da nossa mão e às vezes até menor, né? E com essa, eu nem vou dizer ainda democratização, né, o acesso da informação, mas com essa ampliação, né, dos processos informativos, aí vem a imprensa, né, escrita, vem o rádio, vem a TV, e aí não só mais a escola e o professor são as únicas fontes de informação, mas a gente pode buscar informação por outros meios. O professor também foi meio que perdendo, né, sua importância social, já que não era a única fonte do saber que se conseguia, que se podia buscar. E é engraçado que também, paralelamente a isso, né, não apenas a gente ter acesso a diferentes fontes de informação, que não é só a escola, o professor também foi sendo mais percebido como um sujeito com potencial transformador. E isso, para alguns projetos, né, de Estado e de sociedade, também não é bom, né? Porque quando o professor tem esse potencial, né, de transformar sujeitos, e esse potencial caminha, né, no sentido da autonomia dos sujeitos, alguns projetos, né, políticos de Estado, de nação, de sociedade, temem, né, essa transformação e essa autonomia. Então, devagarinho, né, e sobretudo ao longo do século XIX e do século XX, o professor foi deixando, né, de ser uma figura importante, né, para a sociedade. Apesar de entendermos, e nós vimos aí, né, ao mesmo tempo, a ampliação dos espaços escolares, a ampliação, né, da quantidade de salas de aula e de alunos, né, de crianças sendo encaminhadas para a educação básica. Mas isso também tem uma outra explicação. A gente, fazendo essa linha histórica, né, nós vimos aí que com as revoluções industriais, né, e dizem aí que estamos vivendo a 4ª, né, revolução industrial, com a nanotecnologia, cada vez mais e cada vez mais cedo as pessoas precisavam ser alfabetizadas para poderem ingressar nas indústrias, nas empresas, lidarem com as máquinas, lidarem com as tecnologias, coisa que não era possível fazer, né, com pessoas que não estavam alfabetizadas. E se percebeu que alfabetizar, isso aí já no final do século XIX e início do século XX, que alfabetizar, né, pessoas já mais experientes, adultas, já mais velhas, que já tinham um fazer consolidado nas suas vidas, era mais complexo do que alfabetizar crianças que ainda não tinham experiências no mundo do trabalho e estavam, como a psicologia do desenvolvimento e da infância, né, nos mostram, em grandes processos de aprendizagem para sua sobrevivência no mundo. Então, a nossa história, né, a história do professor e da professora, a história do magistério no Brasil e no mundo, ele tem essas contradições, né, ao mesmo tempo em que se teme a figura do professor pelo seu potencial transformador, se entende que ele é necessário porque é preciso educar, né, as massas, é preciso educar a população para se garantir mais lucro, né, nas empresas, nas indústrias, no mundo do capital. Bom, chegando um pouco aqui, aí, professor, você vai me interrompendo aqui, vai pontuando que eu vou fazendo uma linha. Eu achei muito interessante a sua fala, porque, assim, ela tem alguns elementos aí
fundamentais. Suponhamos, então, que eu seja uma pessoa que defenda o capitalismo. O capitalismo, mas na sua máxima potencialidade. Assim. E o capitalismo vivido de forma plena, claro, eu não estou defendendo o neoliberalismo, né, a ausência de regulação, mas vamos pensar no capitalismo como uma forma de manifestação das liberdades no âmbito econômico. As liberdades que também devem acontecer de forma concomitante, não somente econômica, mas também outras formas de exercício da liberdade. Não dá para eu querer uma sociedade, desejar uma sociedade esquizofrênica, né? Nós prendemos a mente da pessoa de um lado e, ao mesmo tempo, eu quero dar criatividade e autonomia para essa pessoa do outro lado. Olha, se for para ser criativo e autônomo, só se for na perspectiva de ser empreendedor. Mas se você quiser muita criatividade do ponto de vista político e social, nós não queremos isso. Queremos que você seja bem conservador e tal. Então, eu sei que nós vivemos alguns problemas sérios no Brasil com relação a questões ideológicas que cresceram nos últimos anos, mas eu quero me libertar um pouco disso e pensar assim, imagine um país que quer se desenvolver economicamente dentro da estrutura que nós temos hoje no mundo, que é a estrutura do capitalismo global. Esse país vai precisar muito de profissionais devidamente capacitados. Então, mesmo que eu não seja revolucionário, ou nem mesmo reformista, né? Nem marxista ou dialético, nem mesmo weberiano, né? Nem mesmo reformista. Se eu for conservador do ponto de vista do progresso moderno, como se nós fôssemos abraçar as ideias de Augusto Comte, né? Desse mito do progresso moderno, científico, econômico, ok, faz de conta que o progresso moderno, na perspectiva kantiana, que ele tem bons frutos apenas, ele não tem efeitos colaterais seríssimos para a sociedade. Mesmo que eu considere que o projeto positivista do progresso moderno não tem efeito colateral, mesmo assim, ele só acontece numa sociedade educada, numa sociedade em que, de fato, o pensamento científico, o conhecimento científico, tecnológico, está acessível não somente às elites, mas para toda a massa, né? Para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Por quê? Porque esse pensamento kantiano julga que o consciente coletivo precisa ser regado pela ciência, né? Então, eu fico assustado quando eu vejo pessoas que se dizem conservadoras, se dizem liberais, e quando eu vejo a proposta, não é uma proposta de expandir a educação, de democratizar a educação, é uma proposta de elitizar e reter a educação. Então, esse pensamento, ele é medieval, ele não é moderno, ele não não pertence nem mesmo ao século XX, não vou falar do século XXI. Esse pensamento não pertence nem mesmo ao século XX, daqueles que desejam de verdade o progresso do seu país. Então, quem deseja o progresso do seu país, eu vou dizer assim numa linguagem mais, né, da sua pátria, né? Quem deseja esse progresso da sua pátria precisa defender que a educação seja acessível, que a educação seja de qualidade, que as instituições privadas e também as públicas, mas vamos falar aqui do nosso âmbito, somos uma universidade confessional e privada, mas somos uma universidade comunitária, temos uma finalidade que é social, acima de tudo, mesmo que haja aí mensalidades, isso faz parte do processo da sustentabilidade do projeto educativo, mas a nossa vocação social, é por isso que nós defendemos isso, defendemos uma veia mais crítica, reflexiva, e não precisamos ter medo da palavra crítica. Não precisa ter medo, não, porque a boa ciência, ela se produz por um raciocínio crítico desenvolvido, que é capaz de
questionar as verdades estabelecidas e propor uma nova hipótese. Né? Faz parte do processo. Eu vou usar aqui do evolucionismo, da evolução, você darwinista social agora. Então, mesmo para quem é darwinista social, eu preciso do desenvolvimento da ciência, da educação. E é por isso que nós estamos aqui como universidade. Estamos aqui para realmente colaborar para a construção de uma sociedade onde as pessoas tenham realmente condições de encarar o mercado de trabalho e também de se compreender melhor como seres humanos, compreender melhor o mundo ao seu redor. E falando de trabalho, como que a professora, que tem uma experiência fabulosa na educação básica e também na educação superior, como que a professora Olga, como que você, né, minha amiga, enxerga as oportunidades de trabalho hoje para quem almeja essa carreira, para quem está iniciando o curso de licenciatura conosco aqui na Católica EAD? Perfeito, professor, mas eu quero recuperar um pouquinho a sua fala anteriormente, né? Quando nós falamos do acesso, né, à informação. Eu normalmente falo assim, o acesso ao conhecimento, a gente faz uma distinção, né, entre informação e conhecimento, né? Mas essa globalização, a gente quase não usa mais, né, essa expressão, mas essa globalização do acesso, eu não gosto de falar de democratização do acesso à informação, porque, né, a expressão democrática, né, ela tem uma outra construção, tem uma outra conotação, né, mas essa globalização do acesso à informação, ela faz mesmo, né, com que nós tenhamos, né, tenhamos a possibilidade, né, de construir conhecimentos para além mesmo da escola, né, no momento que nós estamos aqui, o momento que nós estamos batendo um papo aqui, pessoas nos assistindo, né, de diferentes partes do país e do mundo, no momento que eu acesso aqui os meus contatos nas redes sociais, que eu acesso o noticiário, eu vejo, né, quase que simultaneamente um acontecimento do outro lado do mundo, né, e sendo transmitido ao vivo. Então, tudo isso, né, muda um pouco a nossa relação mesmo, né, com o conhecimento e com a aprendizagem. E é claro que isso muda, né, os nossos processos, se não muda muito os nossos estilos cognitivos, mas ele muda muito os processos pelos quais nós construímos a nossa aprendizagem. E aí hoje nós vimos, né, no processo de escolarização da educação formal, como a gente fala, outras formas também, né, de ensinar na perspectiva de alcançar essas aprendizagens. Então, quando a gente vê o conhecimento que está no currículo escolar da educação básica e do ensino superior também, ele pode ser facilmente acessado, né, pelos buscadores, aí, pelas páginas, pelas plataformas, né, estão nas plataformas online, podem ser achados pelos buscadores virtuais. Mas a grande diferença, e aí voltando ainda a falar da importância do papel do professor, né, o que é que se faz com essa informação e o que é que se faz com esse conhecimento, né? E aí nós precisamos ter, de fato, uma formação que nos permita entender como que se dá o processo de aprendizagem, né, que nos permita entender como é que se desenvolve a aprendizagem do ser humano, né, que nos permita compreender e construirmos, a partir daí, estratégias, né, para poder ajudar o indivíduo a alcançar, né, esse conhecimento a partir das informações que ele acha hoje facilmente disponível em diferentes fontes, né? Mas, claro, que não basta apenas, né, que esse conteúdo seja trabalhado, nós precisamos olhar para os sujeitos, né, como sujeitos de aprendizagens. E esses sujeitos de aprendizagens têm estilos cognitivos diferentes, né, têm estilos de aprendizagem diferentes, mas tem, mais do que isso, muitas potencialidades e diferentes inteligências, né, que hoje a gente fala sobre um conjunto de inteligências, né, e a relevância do professor nesse momento, né, ela se encontra em
potencializar, né, mobilizar essas habilidades e essas inteligências que esses indivíduos têm nessa perspectiva, né, de transformação. E aí, quando a gente fala nesse mundo, né, desse momento do capital, né, do liberalismo, do neoliberalismo, alguns até falando em ultraliberalismo, né? É claro que nós não estamos falando de formação, quando a gente fala de sujeitos autônomos, né? Nós não estamos falando de uma bolha, né? Nós estamos falando de sujeitos que estejam preparados para lidar, né, com as ferramentas desse tempo, mesmo que ainda numa sociedade, né, liberal, neoliberal, ultraliberal, como queira, né, Gilles Lipovetsky, né, um sociólogo francês, ele fala que vivemos, né, a sociedade do hiperconsumo e que relações que essa sociedade do hiperconsumo estabelece, né, nas nossas relações sociais, familiares, do trabalho, né, e como que isso impacta, né, a nossa educação, a nossa formação. Então, nós precisamos pensar nesse professor que a pandemia, mais uma vez, aí o isolamento social demonstrou que capacidade que tem, né, de se transformar a todo tempo, né, de fazer as análises críticas da situação e lidar com ela, né, e o professor foi muito capaz disso, mas nós precisamos aproveitar, então, este momento em que, mais uma vez, percebemos o quão versátil pode ser um professor e o quão rapidamente ele pode se adaptar, né, a novas circunstâncias, a novas situações, para entender que esse professor também, né, tem a abertura para pensar esse novo momento que vivemos e que a relação da escola, da educação formal, do currículo com as aprendizagens, né, precisa ser outra, precisa estabelecer outros diálogos. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa no mundo do trabalho desse professor, que também abre um leque de muitas possibilidades para além daquela que já é estabelecida, que já está consolidada socialmente, que é o magistério na sala de aula, né? Nós vemos hoje, só para a gente ter uma... Você falou lá no comecinho a questão do concurso, né? Mas a gente não pode esquecer que o magistério, né, na educação básica é uma das áreas de maior empregabilidade, né, no país e em todos os cenários. Porque a educação básica, né, é um ensino obrigatório, constitucionalmente, né, temos a Lei de Diretrizes e Bases, que garante, né, a formação, dever do Estado e da família, a educação das crianças e jovens desde o 0 ano, né, até o 3º ano do ensino médio. E, obviamente, que isso depende, né, de profissionais da educação para fazer com que isso aconteça. Então, a nossa carreira, né, o magistério, sobretudo na educação básica, é uma das áreas de maior empregabilidade no país. Eu vou citar como exemplo aqui no Distrito Federal, né, que é a minha região. Nós, professores, né, na educação básica, são aproximadamente hoje 30 mil professores na ativa, na rede pública de ensino, né? E aproximadamente, eu agora não sei se estou atualizada, assim, né? Entre 4 e 5 mil professores na rede privada, na educação básica, né? E por exemplo, desses 30 mil professores na ativa na educação básica da rede pública de ensino, hoje, né, existem aproximadamente 10 mil profissionais que são contratos temporários. Então, imagine que para além, né, dos 30 mil efetivos, né, nós ainda tenhamos anualmente aproximadamente 10 mil professores em sala de aula por meio de contrato temporário. Então, assim, é uma área extremamente abrangente, né, e que é de longe, assim, uma área de muita empregabilidade. Agora, para além, e isso nós estamos falando da docência, né, nós estamos falando de regência em sala de aula, mas para além disso, né, professores de diferentes áreas da pedagogia, de diferentes áreas específicas, têm sido também
requisitados, né, primeiro ainda no âmbito da escola, para a gestão escolar, né, para o exercício da coordenação pedagógica, né, nós temos os profissionais da orientação escolar, temos as professoras e professores específicos atuando em setores pedagógicos na escola e na gestão nos níveis centrais, né? Em outras instituições, né, que não são necessariamente da educação, mas que pensam a educação, quer intrainstitucional ou no diálogo com a sociedade, por exemplo, o Departamento de Trânsito, né? O Departamento de Trânsito do Distrito Federal tem uma escola de formação, né? E essa escola, ela atua com professores de diferentes áreas, né? Não apenas da pedagogia. Então, e nós estamos assistindo aí com esse processo, muito abrupto, mas é necessário. Eu continuo dizendo assim, olha, a pandemia, né, ela trouxe muito abruptamente para a educação, sobretudo para a educação básica, algo que já precisava estar caminhando junto, né, com a educação, que são as tecnologias da informação e da comunicação, né? Nós tivemos que temos uma relação íntima com ela muito rapidamente e inesperadamente, mas era algo muito necessário, e o que a gente fala agora é que não tem mais volta, né? Então, isso também precisa, o professor e a professora precisam entender que esse papel de professor e professora, né, vai mudar, né? Vai estabelecer um diálogo, um viés, um vínculo mais forte, né, com as tecnologias, mas que não vai perder de vista a mediação, né, do conhecimento. E aí o professor coloca, né, os filósofos, né, de todos os tempos, mas eu sou insistente também, como eu sou pedagoga, né, o meu diálogo muito permanente é sempre com Vygotsky, né, e Vygotsky, que não era pedagogo, né, então ele tinha muitas formações, mas o que nós conhecemos hoje na educação é fruto das pesquisas, né, na psicologia, ele constatou algo, né, que hoje cada vez nós vimos mais fortemente, que a aprendizagem é um fenômeno social, né? Ela acontece nas interações, né, com o outro, na relação com o outro. Eu aprendo no contato, né, com o outro, no diálogo, no fazer, na convivência com o outro. E aí onde reside mais uma vez aí a importância do papel do professor, que é ele quem pode organizar e promover e fazer essa mediação, não é? Mas agora a gente pensando em como isso tudo se estabelece, mas lançando mão de algo tão importante, fundamental, né, e que traz o desenvolvimento também para as sociedades de todo mundo, que são as tecnologias. Nós vimos aí, só para aproveitar esse gancho, vimos aí surgindo a partir desse vínculo, dessa interface, né, da educação básica, da educação escolar com as tecnologias, já há algum tempo em outros países, algumas iniciativas eu não vou nem dizer de reformulação, mas de um repensar, né, a educação formal. Então, nós vimos dialogando há algum tempo sobre a educação disruptiva, né, essa educação que, na verdade, rompe um pouco com esse processo conservador, né, de professor à frente numa sala de aula, lotado de meninos enfileirados, né, e o professor ainda, né, como se fosse a única fonte do saber dentro da sala de aula. A partir da educação que dialoga, essa educação que rompe um pouco com esse viés aí mais conservador, né, da educação, e que, via de regra, ainda é muito presente na educação, né, no país inteiro, também traz a reboque o debate sobre outras metodologias. Muito em alta hoje uma metodologia chamada STEM, né, uma sigla, né, de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né, os estudantes envolvidos, né, por essa
filosofia, metodologia, alguns entendem como sendo uma pedagogia. Para mim, a gente ainda precisa consolidar um pouco mais, tem alguns construtos da pedagogia que a gente ainda não consegue perceber no STEM, por isso eu prefiro chamar até de metodologia ou filosofia, mas as crianças e jovens que estudam em escolas, né, que proporcionam essa metodologia, tem, né, as suas, por exemplo, linguagens artísticas, né, mais mobilizadas, mais afloradas, e a partir daí das linguagens artísticas, a neurociência diz para a gente, olha, o nosso cérebro foi evolutivamente, né, concebido para aprender mais por imagens e símbolos. Pensa, não por acaso, né, os nossos ancestrais, a gente sabe da vida dos nossos ancestrais e como chegamos por aqui à sociedade, né, contemporânea, por meio das pinturas rupestres, né? Então, a gente tem essa habilidade de aprender mais quando as imagens, quando a linguagem musical, né, simbólica, está presente nos processos, né? A estrutura do quando o nosso pensar se faz representar, né? Se faz representar, quando aquilo que está aqui, de algum modo, eu consigo ver, perceber de forma análoga na figura, na representação. Isso é muito interessante. Eu quero lembrar aqui, professor, algo que me chamou muito a atenção esses dias, quando eu estava pesquisando sobre a arte e educação. Tem uma professora chamada Lisier de Luca, ela defendeu a dissertação de mestrado dela, se não me engano, na PUC do Rio de Janeiro. Ela defendeu uma dissertação e falando da experiência estética e a importância dessa experiência no processo de ensino-aprendizagem. Fala muito disso, e tem a ver com essa percepção mais profunda do outro. Eu digo outro, o ser, do ser contemplado, que pode ser o conteúdo que está sendo estudado, pode ser a fala, o gestual do seu professor, pode ser tudo aquilo que é colocado, proposto àquele aluno como uma forma de mediar uma experiência de aprendizado. Então, quanto mais esse aluno interage com esse fenômeno, com este ser que está diante dele, com esse outro, quanto mais ele se encanta com o conteúdo que está sendo apresentado, maior a capacidade desse aluno transformar aquilo que é mera informação em conhecimento, né? E, a partir daí, construir suas sínteses e, inclusive, se apropriar de estruturas de pensamento. Não somente decorar o que o outro disse, mas entender por que o outro disse e, a partir daí, também dizer, né? Olha, eu compreendo o que o outro disse e agora eu também quero dizer porque eu também vejo, eu também analiso utilizando o método científico e também por meio da própria intuição criativa, né, desse deixar a livre fruição das ideias, do pensamento, na contemplação de algo, de um problema, de uma situação-problema que se estabelece na empresa, uma situação-problema que se estabelece em casa ou na repartição pública. E aí é interessante o seguinte, professora, deixa eu ver o nosso tempo aqui, nós estamos com 44 minutos, vamos caminhar por mais 15, eu acho que vai ser uma boa conquista aqui, né, de um bom tempero, um bom semear nesse nosso YouTube, de um bate-papo que muitas pessoas não gostariam tanto, né, mas que é extremamente relevante para a nossa sociedade. Olha só, vamos imaginar, e você que está me ouvindo, peço que você me acompanhe nessa linha de raciocínio. Imagine aquela sociedade medieval que passava 1, 2, 3, 4, 5 gerações sem nenhuma inovação tecnológica significante. Aquela sociedade medieval que os valores lá do século VIII estavam presentes, perpetuados por séculos, presentes lá no século XIII, no século XIV, uma sociedade que pouco mudava. Claro, não podemos também romantizar isso.
interações profundas aconteceram entre os mouros, né? A própria filosofia aristotélica que foi chegando na Península Ibérica e mudando todo o pensamento cristão, né? Quando os cristãos reencontraram Aristóteles, e Tomás de Aquino foi um dos grandes defensores disso. Mas, assim, mudanças ocorreram, mas eram muito lentas. E, depois disso, nós temos uma sociedade que se estabelece pela Revolução Industrial, como a professora Olga bem nos lembrou, mas que teve transformações profundas, muito fortes naquele contexto. Foi a primeira vez na história da humanidade que nós tínhamos mais pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Isso aconteceu na Inglaterra no século XVIII, no século XIX na França e nos Estados Unidos. No Brasil, isso só foi acontecer na década de 50 para a década de 60. A virada, né, se fôssemos pegar um gráfico assim, quem mora mais no campo ou na cidade? A virada do gráfico só aconteceu na década de 50, 60 no Brasil. Mas veja, essa sociedade ela começou a mudar de forma tão acelerada que não dá mais para pensar o papel do professor reduzido à escola. É por isso que hoje as empresas que têm visão, empresas que têm realmente uma concepção de recursos humanos, né, mais contemporânea, essas empresas valorizam demais o trabalho do pedagogo, demais, porque sempre tem uma nova tecnologia, sempre tem uma nova competência, não somente, me valendo desse termo competência não reduzido, né, a mera necessidade ali tão temporal do mercado de trabalho em si, mas vamos pensar como algo maior, como como desenvolver habilidades e competências que vão fazer esse nosso colaborador performar. Olha só, vamos utilizar as linguagens do mercado, porque fazem parte da vida, as linguagens do mercado fazem parte da vida. Como construir essas competências, ajudar essas pessoas a realmente se sentirem bem consigo mesmas, se sentirem capazes, empoderadas, inclusive, para desenvolver a sua função, o seu trabalho. Eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre a atuação desse profissional da educação, não somente o pedagogo, mas também vários outros profissionais, os licenciados, aqueles que têm o conhecimento dos saberes pedagógicos. Não é só o pedagogo, né? Aqueles que conseguem fazer a gestão do ensino-aprendizagem, né? Da ensinagem. Fale um pouquinho da relevância desse profissional para o mercado de trabalho fora da escola, nas ONGs e também nas empresas. Então, você falando aí, professor, e eu pensando aqui, em quantos professoras e professores que já passaram pela nossa vida e que, por conta da sua formação docente mesmo, né, estão atuando em outros espaços que não a sala de aula. Nos últimos anos, eu ouso dizer até que nas últimas 2 décadas, né, por exemplo, a indústria de brinquedos, né, tem requisitado muito os professores, inicialmente mais as pedagogas e os pedagogos, por conta da produção de brinquedos, né, para a primeira e para a segunda infâncias, mas isso foi se expandindo, né, porque os brinquedos também, agora no formato dos jogos digitais, né, em outros formatos de brinquedos e jogos, requerem também o olhar de outros profissionais de outras áreas, porque a indústria do brinquedo, digamos assim, ela hoje alcança faixas etárias e investe, né, em faixas etárias mais avançadas que não apenas da primeira e da segunda infância, porque depois a gente, né, via, alguns anos atrás, nós víamos que a partir daí dos 10, 11 anos, né, existia uma limitação aí na produção, né, de brinquedos e de jogos, o foco ficava sempre mais forte na primeira e na segunda infância. Nos últimos 15, 20 anos, né, nós temos aí uma ampliação muito grande desse público e professores de diferentes áreas, né, sendo requisitados por essas empresas, por essas indústrias, para comporem, né, as equipes que vão pensar e
que vão propor e que vão produzir brinquedos para outras faixas etárias, né, e, sobretudo, com foco nos interesses, né, dessas diferentes faixas etárias. De igual forma, as empresas ou as instituições, né, que produzem conteúdo, né, então, o conteúdo de vídeo, né, o conteúdo impresso, os livros, revistas, as próprias mídias sociais, canais, né, em diferentes espaços aí, mídias, né, digitais e sociais, buscam no professor, né, o saber, né, e o saber fazer que lida, né, com os processos de aprendizagem das crianças e jovens. Então, e aí vem nessa nossa, nessa gama, né, muito mais ampla também a produção de conteúdo didático e paradidático, né, que tem sido bastante requerido. Nesse caso, o professor sempre atuou muito, né, na produção de conteúdo didático e paradidático, mas nos últimos anos também, com a força que vem, né, as tecnologias da informação e da comunicação, nós, professoras e professores, nós, profissionais da educação, temos sido muito requisitados. E aí vem, você já até tocou um pouco, né, nos setores, né, de recursos humanos das grandes empresas, né, que também tem requisitado muitos professores para comporem, né, os setores que vão fazer os processos, né, de seleção, de recrutamento, de seleção para os funcionários da empresa, mas também, né, e não apenas para isso, para a formação continuada, né, que a empresa pretende ofertar para os seus funcionários, né, as capacitações, né, são termos ainda que a gente vai precisar pensar um pouco melhor, né, nos treinamentos, nas capacitações. A gente já se livrou, né, das reciclagens, mas porque quando a gente fala do treinar, né, hoje nós não pensamos mais no treinar mecânico, né, e é por isso que o professor ele é tão requisitado por outras instituições que não a escola, porque nós pensamos no formar para saber lidar com situações, com contextos, com cenários e com ferramentas, né, que estão em constante modificação nas empresas, mas também, né, não atuar mecanicamente com isso, ter a capacidade, ter a possibilidade de refletir e criar soluções, né, para esses cenários e com essas ferramentas. Então, os profissionais da educação, né, vêm muito fortemente em outros setores, assim, nesse sentido. E também, né, gente, quando nós falamos, professor, em pensar a nossa atuação no mundo do trabalho, nós precisamos também pensar na docência, né, nós precisamos pensar na pedagogia, e aí eu falo a pedagogia como a ciência que pensa, né, a educação, que pensa as estratégias, né, e as metodologias, as estratégias e as concepções, né, de ensinagem e de aprendizagem. E nós precisamos pensar na pedagogia, que também abraça as diferentes licenciaturas nas diferentes áreas, mas nós precisamos elevar, né, a docência, a pedagogia e as licenciaturas a um plano que socialmente não é validado, mas que os pensadores sempre propuseram, e nós temos construtos para isso. Pensarmos a pedagogia como ciência da educação. Pensarmos que as licenciaturas, para além do conhecimento específico em determinada área, precisa pensar que aquele professor, aquele profissional formado na geografia, por exemplo, que além de ser um bom geógrafo, porque tem que ter um ótimo conhecimento de geografia, precisa também entender como os sujeitos aprendem para que ele possa ajudar esses sujeitos a construírem os conhecimentos necessários, né, para o desenvolvimento nessa sociedade. Então, a ciência, a pedagogia é uma ciência que investiga o tempo inteiro, que pesquisa o tempo inteiro, que constrói e propõe soluções para as sociedades o tempo inteiro. Então, a professora e o professor precisam também assumir
né? Ou se imbuir desse papel de pensadores da realidade, do contexto e de pesquisadores inquietos. A educação é tão dinâmica quanto a sociedade é. Se na Idade Média, né? Se nos tempos medievais, nós levamos muito tempo, né? Para evoluirmos assim, né, socialmente, tecnologicamente, para construirmos outras possibilidades de vida nesse planeta, aquilo que eu falei lá no começo está valendo. Olha, nos últimos 60 anos, nós demos um salto evolutivo muito grande, né, justamente por causa das tecnologias. Mas, via de regra, né, a escola ainda se mantém muito agarrada, né, aquela escola lá do século XVIII, do século XIX, e nós precisamos dar fluidez, né, para o conhecimento. Nós precisamos ouvir o que o estudante vem e traz do seu contexto, do seu cenário. Como é que nós vamos trabalhar, por exemplo, agora, esse ano de 2021, 22 e 23, com as defasagens que surgiram no ano de 2020, porque nem todas as crianças e jovens conseguiam ter acesso, né, às atividades propostas por meio remoto, né, como uma medida para garantir que essas crianças e jovens ficassem em casa e não se contaminassem, né, pelo coronavírus. Nós agora, vocês que vão entrar agora nas licenciaturas e na pedagogia da Católica, vão precisar ajudar a pensar como é que nós vamos lidar, né, com as consequências, né, com as defasagens que foram aí, que surgiram com a nossa dificuldade do ano de 2020, né? Então, a licenciatura, a docência, né, é um espaço de pesquisa, de pensamento, de proposições, de soluções, que se constrói junto, né? Claro que a gente tem o espaço escolar como referência, né? Mas é preciso construir junto com toda a sociedade. É muito bonito quando eu ouço suas palavras e percebo nelas o eco de ideais mais sublimes, assim, com relação à educação. Eu quero conduzir já esse momento de despedida, mas, assim, lembrando o seguinte: nós, enquanto docentes, enquanto professores, precisamos ser os primeiros a ter esse orgulho, não o orgulho da vaidade fútil, né, que ignora os outros, que diminui o outro, não, mas um orgulho de ter a alegria de pertencermos a um grupo seleto de nossa sociedade, um grupo de pessoas da qual a sociedade depende para se desenvolver economicamente, para se desenvolver socialmente e também para se desenvolver moralmente. E aí eu quero lembrar do Søren Kohlberg. Kohlberg, ele fala muito sobre essa necessidade de nós termos um desenvolvimento moral, não somente um desenvolvimento cognitivo. E nós precisamos, como professores, sermos uma voz de lucidez para a nossa sociedade, uma voz de alerta para a nossa sociedade. O professor não pode simplesmente embarcar nas demandas de mercado moral, eu vou chamar assim, porque o mercado ama a maioria. O mercado adora a maioria. Se a maioria quer comprar uma sandália, o mercado vai vender aquela sandália. Né? E, nesse sentido, é importante nós termos produtos que sejam, que vão saciar a necessidade de consumo. É assim que você tem grandes campanhas de marketing. É assim que você tem o sucesso de uma empresa A, B ou C. É produzir um serviço ou um produto que atenda a necessidade das pessoas e saber vender isso para poder ter realmente muitos clientes, muitos consumidores e alcançar um outro patamar financeiro. Isso é muito importante. Não podemos ignorar isso. Faz parte da nossa vida em sociedade. Mas é interessante que a dinâmica do professor, do ponto de vista da formação ou da educação moral, não caminha na mesma lógica do mercado. Porque em alguns momentos a nossa sociedade, como um todo, a maioria às vezes está pensando para um lado
E aí os professores, com lucidez, com conhecimento, percebem que o caminho da maioria é perigoso. Que o caminho, por exemplo, de tratar o outro como algo inferior, a coisificação das relações, relações trabalhistas abusivas ou relações de gênero abusivas, né? Relações entre pessoas de etnia diferente, relações abusivas, preconceituosas. E aí eu não assisto, mas as notícias que eu tenho escutado de um programa de reality show que existe no Brasil, muito famoso, não vou dizer o nome aqui, senão o YouTube pode nos punir. Não, não vai punir por isso, não. Levar um strike por dizer esse nome aqui. Mas, assim, é interessante como que parece que o pior dos preconceitos é colocado dentro de uma casa. O pior do preconceito, o pior das relações abusivas. E é curioso ver que me parece que isso é o retrato um pouco do que a nossa sociedade é. Isso me entristece. Eu acho que nós precisamos crescer muito, amadurecer muito do ponto de vista da educação moral, e a Universidade Católica de Brasília, ela tem, sim, essa vocação, ela tem essa preocupação. Não como se sentindo na arrogância da dona do saber, não é essa a nossa postura de professores, não é isso, mas como provocadores, aqueles que vão ajudar nossos alunos, alunas, e esses que se tornam professores, professoras, docentes, a partir dos nossos cursos, também terão essa missão de ajudar a nossa sociedade a se interpelar, a se questionar. Será que isso que estou fazendo é realmente o que devo fazer? Será que aquilo que é tão normal como preconceito é realmente a conduta que a nossa sociedade deve ter? Será que a próxima geração de brasileiros merece herdar algumas coisas tão pequenas, tão mesquinhas, comportamentos tão doentios que estamos vendo hoje em dia? Acho que nós precisamos juntar isso, sabe? Juntar esse desejo de termos um bom emprego, um bom trabalho, sustentar nossa família, e eu quero dizer, a docência é, sim, um caminho de sobrevivência e mais do que sobrevivência, de avanço profissional com excelentes carreiras. A docência é, sim, esse caminho, seja no setor público ou no setor privado. Aliás, no setor público, será um dos últimos a ser privatizado, e acredito que a resistência da sociedade impedirá que ele seja plenamente privatizado, e principalmente na educação básica. Então, sempre teremos concursos públicos aí, mas, além disso, também de você ter um sustento para sua família e construir uma carreira, ter qualidade de vida, alcançar os bens de consumo que você deseja como um cidadão. Isso é muito comum, muito normal, todos nós queremos ter um pouco de conforto, né? Mas, além disso, é importante pensar que você, que vai se formar conosco aqui, que se tornará um educador, tem uma missão maravilhosa, que é de temperar como o sal. Vamos nos lembrar do Evangelho aí, né? Temperar com essas ideias maravilhosas, com questionamentos fantásticos, temperar um pouquinho da nossa sociedade, temperar a nossa sociedade com o sal do amor, da caridade, da solidariedade, do comprometimento com o outro, da sensibilidade com a dor do outro. Nós precisamos temperar a nossa sociedade, né? Sermos sal nessa massa da nossa sociedade aí, tá bom? Bem, professora, suas palavras de despedida aí, seu último recado para os nossos ouvintes. Professor Gildaut, eu quero só lembrar os nossos futuras e futuros, né, professoras e professores, que todos os institutos de pesquisa, né, e nos últimos 5 anos, têm surgido muitas pesquisas sobre as profissões do futuro e as profissões que serão extintas, né, e as novas que estão surgindo. E a profissão de professor, né, a nossa profissão, está sempre entre as 10 primeiras que permanecerão por um longo tempo. Então,
institutos de diferentes países e diferentes universidades, né, têm demonstrado isso, né, que a nossa profissão ela é muito consolidada, e isso fala um pouco da importância social, que era que falávamos no começo, né, do professor, né, a importância de um professor para a sociedade. Né? E mais uma vez, a gente falando da mediação do conhecimento, que a informação, o acesso à informação por si, né, não gera conhecimento e não promove emancipação e autonomia. E aí, nesse sentido, eu quero lembrar, né, que desde o final dos anos 90, o Brasil praticamente universalizou o acesso à matrícula. Universalizar o acesso à matrícula na educação básica não significa que nós temos, né, quase 90% de todas as crianças e jovens de idade escolar na escola, mas estão pelo menos matriculados. Mas o que eu quero falar um pouco dessa universalização, né, do recorte da diversidade social, né, que com essa universalização da matrícula chegou às escolas, né? Então, nós temos cada unidade escolar, na instituição, na rede privada de ensino também, cada unidade escolar, né, é um extrato da sociedade. Nessas escolas convivem pessoas, né, de diversidade socioeconômica, étnico-racial, gênero e orientação sexual, diversidade religiosa, pessoas com deficiência, né, dificuldades de aprendizagem, e elas todas estão convivendo no mesmo espaço. E isso nos convida a pensar, quando, né, queremos ser professores, né, nos provoca, né, nos empurra, nos compele, né, ou impele a reflexão, né, de que da nossa concepção, né, de educação, de sujeito, de educação de sociedade, nos coloca esse ponto de interrogação, e é uma coisa que praticamente, né, todos os dias eu faço quando eu vou entrar em sala de aula, remota ou presencial, sempre reforçar os meus valores e a minha concepção, né, de sujeitos de educação de sociedade, é pensar que tipo de sujeito eu quero ajudar a formar e para que tipo de sociedade. Se Sim. Eu amo tanto por uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, mais democrática, onde essa diversidade, esse caldeirão, né, esse caldo, né, cultural que a gente chama, essa diversidade toda, possa conviver, né, harmonicamente, e esse harmonicamente tendo todo mundo igualmente seus direitos garantidos e respeitados, eu, professora, preciso começar a ajudar a construir essa sociedade, né? Então, essa é uma importância fenomenal, né, do nosso papel. Se eu quero pensar, eu estou caminhando já para a melhor idade, então eu tenho que pensar como que eu gostaria que o meu médico geriatra me tratasse, como que eu gostaria que o policial que faz a segurança, né, da minha região me tratasse e tratasse aos outros, como que eu gostaria que a professora dos meus netos, né, tratassem os meus netos. Então, se eu penso que isso precisa mudar, eu, professora e professor, faço parte, devo fazer conscientemente, né, dessa mudança, que é por meio dela que vem a transformação social necessária. E aí eu quero fechar um pouco só com o mestre Miguel Arroyo, né, que ele fala que um professor, uma professora, em contato com as crianças, com os adolescentes e com os jovens do agora, né, ele é obrigado a se repensar. Então, que vocês, né, que serão as futuras e futuros professores formados pela Universidade Católica, que venham com esse desejo, né, de repensar a prática docente, né, de ajudar a reformular as relações ensino e aprendizagem que acontecem aí nesse espaço. E só para lembrar uma coisa que me move muito também, que é o querido Zé Pacheco, né, da Escola da Ponte, ele, uma vez, eu tive o prazer, né, de convidá-lo e coordenar uma mesa com ele, e ele deu onde só professores, né, estavam na plateia, e ele falou, olha, eu quis muito ser professor, eu queria muito ser professor,
para que nenhuma criança mais, nenhum aluno meu odiasse tanto os seus professores quanto eu odiei os meus. E ele conta que a experiência dele com a escola foi muito ruim. Ele também é de uma geração bem anterior à nossa, então ele sofreu castigos físicos, né? Ele passou por diferentes privações dentro da escola e, assim, geralmente promovida pelos professores. Então, assim, eu não tive uma experiência tão ruim com os meus professores, mas eu quis muito ser professora para que nenhum aluno, nenhuma criança odiasse os seus professores, né? Então, essa relação tem que ser, né, de afetividade, né, é uma relação de construção de saberes, de mediação de conhecimento, de mobilização de potencialidades, mas isso tudo se dá no afeto. E o afeto não é colocar no colo, não é passar a mão na cabeça, né, não é achar que é bonitinho e fazer elogios, né? O afeto é olhar para o outro sujeito, né, como parte de mim, é a outridade, né, é a alteridade que a gente tanto tem dito, né, a empatia que tanto tem dito, isso nos humaniza e nos move. E bem-vindas a todas e todos. Professor Gidalti, muito obrigada por esse papo, é uma pena que só dura uma hora. Mas olha, Muito obrigada. Antes de terminar, professor, eu quero agradecer aqui, nós temos uma pergunta, né? Quero agradecer aqui a participação da Kátia Batista. Kátia, um abraço para você, aquela aluna que está sempre perto da gente, né, que já concluiu o curso dela, fez a defesa do TCC, e já está fazendo, acho que já concluiu a pós também, já concluiu a pós dela conosco. Não quer parar de estudar, não. Kátia, o seu mestrado lhe aguarda, aqui na Católica. E também nós temos a Cleidiane Santos, a Núbia, professora Maria Luísa Rangel, que bom tê-la por aqui, o professor Cláudio Amorim, professor Rafael Campolino, quem mais temos? O Dálvio Alves. Dálvio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, e a professora Rafaela, nossa coordenadora de estágio. E tem uma pergunta aqui interessante, é uma interação que é a professora Dorcas Rodrigues Recamã, é uma professora que é um dos exemplos que eu tenho na minha família, né, de educadora, lá do Espírito Santo, pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Dorcas Recamã. E a professora Dorcas, ela faz uma pergunta sobre a questão, e a educação, então, seria apenas para alguns e não para a maioria? O que significa o sentido do acesso à educação para todos? É mais naquilo que eu havia falado, talvez eu acho que eu não concluí o pensamento, mas, assim, do ponto de vista da educação moral, né, a educação tem que ser para todos da sociedade. Não somente para a maioria, não, tem que alcançar todas as pessoas da sociedade. Só que existem momentos que essa maioria, uma maioria da sociedade, pode ter um tipo de comportamento carente das melhores virtudes morais. Né? Então, quando esse todo da sociedade, ou essa maioria, está carente de determinadas virtudes, o papel do educador não é simplesmente concordar, porque é a maioria que acha daquele jeito, então, se a maioria acha que está certo, então está certo. Não é assim. Então, é só nesse sentido que o educador, do ponto de vista do desenvolvimento moral, ele é desafiado, às vezes, a trabalhar como um movimento de contracultura, né? Um movimento de contracultura, fazendo crítica até mesmo ao próprio consciente coletivo. Era o exemplo dos grandes educadores alemães posteriores a Auschwitz, posteriores àquilo que aconteceu lá na Alemanha, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, os educadores lá começaram a criar um movimento tão intenso de contracultura para poder resgatar a sensibilidade humana numa sociedade que se fez conivente com mais de 6 milhões de pessoas mortas num sistema industrial de morte. Né? Então, assim, é muito, muito sério isso. Hoje, no Brasil, nós ainda temos ideologias totalitárias, temos comportamentos abusivos espalhados na nossa sociedade,
e, nesse sentido, o professor ele é convidado a lembrar os nossos alunos, né? Olha, é aquilo que a professora Olga acabou de dizer. Olha, vamos ajudar a educar pessoas para que eles sejam cidadãos melhores, cidadãos exemplares, o verdadeiro cidadão de bem, né? Que não quer cometer atrocidades com outro cidadão de bem, né? O verdadeiro cidadão de bem aí. Bem, é isso. Também tivemos a Flávia. Desculpa, só uma parte aí, ainda falando nessa, né, na educação, no acesso para todos, né? E eu falava isso que nós, desde o final dos anos 90, né, conseguimos democratizar, universalizar o acesso à matrícula. O direito, né, da matrícula, do acesso à escola, foi garantido, né? Mas o que nós precisamos garantir, e aí que entra, né, esse acesso, essa educação para todos, né? O que é preciso garantir ainda, né, é a permanência e o direito à aprendizagem. Então, aquele que tem a matrícula garantida precisa permanecer na escola e aprender, né, com qualidade. Então, nesse momento, embora o acesso à matrícula, né, a universalização, seja um passo importantíssimo, né, para que se garanta a educação para todos, nós ainda estamos aí a meio caminho, né, de garantir a permanência desses sujeitos na escola. Nós vimos aí nesse momento da pandemia a evasão, né, e as crianças e jovens sem a assistência do Estado, as famílias partindo para o trabalho, né, e é possível que nós tenhamos um problema muito sério com o não retorno dessas crianças e jovens para a escola, e se nós conseguirmos garantir, né, que elas aprendam, que elas permaneçam com educação integral, de qualidade socialmente referenciada, ainda precisamos garantir que elas aprendam, né, com significado, tenham êxito no seu processo escolar. Então, esse é um trabalho de todas e todos nós. Quero agradecer às colegas, né, e aos colegas que nos acompanharam aí. Eu não pude acompanhar aqui pelo YouTube, não consegui, mas agradeço. E, de novo, professor, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, professora. Teremos outros momentos como esse. E essa parceria, você sabe, está firmada por longa data, né? Visando num trabalho de qualidade na nossa instituição. Bem, meus amigos, amigas, não sou apresentador de TV, né? Apenas um professor que gosta dessas redes sociais para temperar um pouquinho a internet com boas reflexões e boas críticas. Eu quero agradecer a presença de todos, todas, e desejo que vocês entrem em contato. Quem ainda não efetivou a sua matrícula, efetive a sua matrícula, e aqueles que inclusive já estão saindo, né? Já estão egressos aí, o acesso à coordenação de curso, o acesso à nossa universidade permanece. É uma alegria receber vocês ali na coordenação, receber um telefonema, um e-mail, e mantemos contato, saber como vocês estão, tá bom? Um grande abraço, e depois do carnaval, né? Depois desse feriadão aí, temos retomada nas aulas, vamos nos preparando para que esse semestre letivo, esse módulo 1, módulo 2, sejam realmente uma experiência muito boa de aprendizagem para todos nós. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.